Tiago Dória, nós somos da BR1 Consultoria e Gestão. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Despertar Tributário com os meus amigos diretores da BR1 Consultoria, Paulo Neves e Anselmo Brum. Hoje o tema... Tem gente que se arrepia só de pensar. Fui autuado, o que eu faço? É muito comum a gente ver dentro da realidade tributária algumas questões que acabam sendo objeto de auto de infração pelo fisco e outros tipos de auto de infração também. E isso também povoa de maneira muito peculiar os pesadelos dos empresários brasileiros. Então, Anselmo, Paulo, queria ouvir vocês sobre o que é um auto de infração, de que maneira isso chega e por que tanta gente tem medo de ser autuado? Boa tarde. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar nesse sentido é de que uma vez foi autuado por qualquer motivo, a partir dali eu acabei com minha empresa, né? Eu acabei com tudo, acabei com minha vida, não tenho mais qualquer tipo de situação de defesa, não posso mais reclamar de nada. E quando não é a verdade, a gente precisa fazer sempre uma análise daquilo que vem, né? Nós cometemos erros, às vezes é a outra parte que comete erros, então a gente precisa saber aquilo que a gente recebe e fazer as verificações. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o que a gente chama genericamente de auto de infração, ele pode ter vários nomes, né? Ele pode ter várias exigências. Uma exigência de apenas modificar um comportamento, uma exigência que às vezes não traz repercussão financeira, mas, claro, tem algumas que trazem repercussões financeiras de um impacto muito grande. Por quê? Porque normalmente as multas de caráter tributário são multas altas. E por que elas são efetivamente altas? Para que o contribuinte não cometa uma infração. Isso é muito comum. Então, e quem é que pode, né, lançar, como a gente chama no jargão jurídico, um auto de infração? São sempre aquelas autoridades tributárias, tanto do município, da União, do Estado, que pode lançar um auto de infração, notificação fiscal. Os nomes são vários: notificação fiscal, lançamento de débito. E como é que ele se origina? Pode se originar de algo que você deixou de cumprir ali, uma apreensão de mercadoria no aeroporto, por falta de pagamento do tributo. Gera ali um auto de infração, né? Gera um dever de pagar ou justificar por que aquela mercadoria está ali, como pode ser um auto de infração de um cumprimento de uma falta de pagamento do ICMS, né? Na forma que pode acontecer de você, né, da pessoa ter algum tipo de equívoco, calcular mal, calcular errado, né? E isso faz com que a pessoa tenha que fazer suas verificações. Mas me permita, quem é autuado está sempre errado? Não. E é isso muito comum haver erros consertáveis. Você pode errar. E esse erro não caracterizar necessariamente o pagamento de um tributo. Vamos imaginar o seguinte: você errou uma codificação. Isso é muito comum, né, no federal. A gente simplesmente paga numa codificação errada, em que você pode fazer um redarf, que você pode fazer muitas vezes um perde-comp, que é um documento em que você faz um regime de compensação, né? E que nessa situação você vai consertar um erro que você fez, né? E que não vai representar um problema de pagamento de multa ou alguma coisa nesse sentido. Então, errado ou não, você tem que verificar aquilo que você recebe, um documento que você ali imputa, que lhe atribui uma determinada infração. Aí você vai ver, cometi essa infração, né? E aí vem, na hora que você recebe, o que é que você tem que verificar naquele auto de infração? O que é ali eu olho naquele documento,
né? Qual é a primeira coisa? Doutor Anselmo aqui, que muitas vezes, né, Anselmo, nas suas velhas épocas de auditor e emitiu, então, dentro dessa situação, a pessoa tem que verificar, primeira coisa, as contas batem, aqueles valores que estão ali, que o fiscal disse, olha, você cometeu essa coisa, você calculou mal assim, você está devendo tanto. Você realmente está devendo aquilo? Porque, é claro, se você estiver efetivamente devendo, não tem outra forma a não ser você pagar ou parcelar. E mesmo quando paga e parcela, no caso do pagamento, tem reduções de multa, depender dos prazos. Tem que observar o prazo de pagamento, porque você tem reduções de multas muito boas, 90% em alguns casos. Né? Isso para pagamento voluntário, sem defesa, impugnação. Isso, você chegou aqui, eu disse, ó, realmente, fiz bobagem, né? Eu me passei aqui, era para fazer isso, não acabei não fazendo, eu vou lá pagar, e posso ir lá pagar com a redução da multa, porque tem uma multa, obviamente, mas muitas vezes a pessoa simplesmente ou não sabe fazê-lo, ou então, muitas vezes, a primeira coisa, vou à justiça, né? Quando não sabe, muitas vezes, que existem órgãos internos da própria administração tributária, de administração pública, tanto municipal, estadual, federal, que faz o julgamento dessas petições que a gente faz chamada de impugnação ou defesa. E muitas vezes a pessoa não sabe ou fazer, às vezes até entrega a pessoas que não têm a capacidade técnica de entender o problema e fazer uma defesa qualificada. Tá, vamos tentar fazer um passo a passo, então. O empresário é autuado. É a primeira coisa que ele faz com a auto-infração na mão. Bom, a primeira coisa que ele faz, né, como a gente sempre trabalha, né, em conjunto, a primeira coisa, verifica os valores. Batem, estão corretos, aí você vai verificar os valores do auto e vai verificar os seus valores, se aquilo que você fez exatamente na sua escrita fiscal, porque vamos imaginar, Thiago, pensa o seguinte, eu fiz errado, mas tenho como corrigir. Muitas vezes eu posso corrigir durante a minha defesa e dizer, olha, eu realmente fiz aqui errado, mas isso não representou uma fraude à fiscalização. Eu não deixei de recolher o tributo, eu apenas fiz errado a forma de recolhimento, a forma do cálculo, a forma da apuração do tributo. Só que essa explicação, ela vai ao fisco mediante um processo de impugnação. Isso. É isso? Aí você primeiro fez a sua análise do documento que lhe chegou, geralmente pode chegar através de um documento escrito, como pode chegar através de um documento eletrônico. Federal vai ser eletrônico, não pense que vai chegar um documento escrito. Normalmente é eletrônico e você tem que prestar atenção nisso. E depois disso, você vai analisar sua própria documentação, sua própria escrita fiscal. E uma vez verificando que há possibilidade de defesa, aí você deve utilizar esses meios de defesa. É possível que uma auto de infração esteja metade certo, metade errado, que você tenha razão só de uma parte? Né, Anselmo? Isso aí é muito comum. Olha, deixa eu fazer umas observações aqui, naquilo que o Paulo colocou, né? Ele disse que o primeiro passo seria verificar, conferir os cálculos. Mas a gente tem um passo anterior a esse. É escolher quem vai conferir esses cálculos. Certo? Porque o cobrado é o contribuinte. Então ele vai ter que escolher alguém para verificar isso e não deve ser da capacidade dele fazer. E essa escolha é uma escolha bastante importante. Tem um segundo passo ainda, que é a escolha dentro de um prazo que possibilite o escolhido trabalhar. Porque às vezes o contribuinte fica com o alto da mão, não sabe o que fazer e vai daqui, conversa com um, conversa com outro. Quando ele resolve contratar o profissional que vai fazer o cálculo dele, já falta 2 dias para o vencimento do prazo de impugnação e às vezes não se consegue fazer um trabalho bom. Normalmente o prazo de impugnação é de quantos dias? Depende, a Receita Federal são 30 dias, a Receita Estadual são 60 dias. O que a depender da matéria pode até ser pouco, né? A depender da quantidade de documentos de dados a analisar. E sempre dias corridos, não é como na justiça, que são dias úteis. E essa observação, porque às vezes o colega advogado, ele
às vezes não tem aquela interação com a legislação tributária, né, interna, que quer fazer uma defesa administrativa e não olha que a contagem de prazos é diferente da contagem de prazos nos processos judiciais. Uhum. Agora, voltando à pergunta que você fez, eu sempre na sala de aula, né, eu disse para meus alunos o seguinte: o contribuinte erra, o fiscal se equivoca. Certo? Então, por isso, nós podemos ter alguns autos de infração em que uma parte seja realmente devida, outra parte não, por um equívoco do fiscal. A gente pode ter um auto de infração que ele seja totalmente indevido, certo? E isso faz com que o contribuinte possa ter uma decisão, né? Aproveitar as reduções de multa todas para pagar aquela parte que ele reconhece como devida. Isso. E contestar parcialmente aquilo que ele acha que não deve ter sido cobrado corretamente. Tá? Perfeito, ele consegue dividir então e atacar exatamente aquilo que ele acha que tem razão e aproveitar das reduções daquilo que ele percebe que realmente, né, poderia ter sido feito ou recolhido. Alguns contribuintes usam de outro artifício, né? Eles, mesmo sabendo que devem, eles resolvem contestar tudo, porque eles vão perder a redução da multa, mas vão ganhar tempo para organizar seu fluxo de caixa, para ver para que lado eles vão quando aquele pagamento vier. Tá? Quando aquela cobrança chegar ao final da contestação e que aí ele tiver que fazer o pagamento. Né? Mas aí ele já trabalhou o seu caixa. Né? E ele, enfim, de toda forma, ele perde esse benefício de redução. Ele perde o benefício de redução ou perde parte do benefício de redução, sim, a depender do que seja a infração, a depender do que seja... Algumas infrações não têm benefício de redução. Ainda temos isso, que são aquelas em que pelo menos a imputação de fraude, né? Então, nessas imputações de fraude, né? Dolo, simulação, fraude, nos jargões jurídicos, não tem redução de multa. E geralmente as multas são as mais altas. Sim, chega a 200% no federal, 100% uma conduta dolosa, né? E realmente... Então, ela não permite esse tipo de situação. E aí acontece uma outra coisa. Quando a gente recebe um auto, a gente, como advogado, a gente procura saber se o tempo em que foi lavrado ele é superior àquele que determina a decadência do direito de lançar. Então, normalmente, por exemplo, no ICMS, eu vou tocar nessa parte, que é um imposto que é feito por homologação, o fisco tem 5 anos para homologar aquilo que o contribuinte pagou, deixou de pagar, da forma como foi feito. E se o fisco autuou aquilo acima desse prazo, né, períodos anteriores a isso, a primeira coisa que você vai alegar numa defesa, né, ali, e vai verificar, olha, está fora do prazo. Não me importa se eu cometi ou não cometi, o fisco não pode mais cobrar, a não ser que tenha havido fraude. Sim. E aí, nesse caso, ele pode cobrar além disso. E muitas vezes a pessoa não observa essas situações. E aí parte para uma defesa que, bom, a tendência é ser inócua. Né? Mas vamos deixar um pouco de lado a parte da fraude e tratar um pouco do que é o cotidiano do contribuinte, né? Que é aquele que errou, ou deixou de recolher, ou recolheu no código errado, ou deixou de declarar algum tipo de informação que não bateu, enfim. Após essa análise, após essa decisão de aproveitar ou não de uma redução de cálculo e impugnar ou não o auto, como o processo se desenvolve? Essa impugnação é feita por quem? Precisa de advogado? Não precisa de advogado? Alguém vai lá conversar alguma coisa? Quem julga? Como é esse processo a partir do momento que você decide impugnar o auto de infração? Bom, uma vez você recebeu e já verificou tanto a parte dos números ali, né? Se bateu, tá ali, bom, fez a verificação, viu a viabilidade de defesa, não havendo decadência daquela situação, mas é uma situação que a gente não cometeu ou não é naquele montante que foi imputado para a gente aí parte para fazer a impugnação administrativa. Por que eu recomendo a impugnação administrativa ao invés da judicial? A judicial é mais onerosa, a judicial é mais demorada e a judicial normalmente vai fazer com que você
você dispensa a discussão administrativa e faz com que você possa ser executado daquela dívida imediatamente, onde você vai ter que fazer a apresentação de bens à penhora. Então, na administração, na impugnação administrativa, você não precisa apresentar bens, você continua tendo as suas certidões, porque está com a exigibilidade suspensa enquanto durar o julgamento. E às vezes demora um certo tempo nisso. Então você faz a impugnação administrativa nos prazos, tem que observar a legislação pertinente, não pode perder, tem que observar sempre o seu DTE por causa das intimações que estão ali durante o curso do processo. DTE é o domicílio tributário eletrônico, né? Isso. E você faz ou por si, a empresa tem seus sócios, pode fazer, pode também por um profissional qualificado, que normalmente é o que se recomenda. Seja ele de natureza de contábil, seja um profissional da área jurídica. O que é importante é que ele entenda aquilo que está sendo escrito ali. É como se tivesse uma língua diferente. É aquele que aprende música e está vendo uma partitura. Não adianta entregar para uma pessoa que não vai conseguir entender aquilo ali. Então, e aí tem todo um julgamento, normalmente em 2 instâncias administrativas, né? É um julgamento de primeira instância, que é feito normalmente por fiscais, pode ser ou mais, num órgão colegiado, né? E depois, se for o caso, de recurso para uma instância superior, chamados conselhos, né? Tem um conselho administrativo de recursos fiscais, que é federal, tem o Conselho de Fazenda do Estado da Bahia, tem o Conselho de Contribuintes aqui, por exemplo, do município de Salvador. Então, a depender da decisão de primeira instância, você se socorre a esse conselho, que é um órgão paritário. É um órgão... Porque o que é um órgão paritário, né? Às vezes a gente fala e pensa que a pessoa está entendendo. O órgão paritário porque tem representantes do fisco e das classes empresariais. Eles julgam, têm o mesmo voto, têm a mesma capacidade de julgamento, né? E ali eles discutem e verificam se o contribuinte efetivamente cometeu aquela imputação fiscal que o auditor fez lá no início do procedimento. E aí, pronto. Aí chega-se ao final de um julgamento em que, inclusive, recomendo, porque eu faço assim, sempre vá aos julgamentos. Sempre... Porque é nessa hora que você tira uma dúvida, é nessa hora que o julgador lhe pergunta alguma coisa que pode influenciar, né? Eu mesmo, nós nos conhecemos assim, né, Anselmo? Brigando de momento. Ele era... Em polos opostos. Ele era o julgador do Conselho de Fazenda e eu o advogado, né? Logo no início, né? Julgou alguns processos meus nesse sentido, né? E o pessoal com a capacidade técnica muito grande. Não quero com isso desnaturar a capacidade do juiz de direito, mas o juiz de direito ele tem tanta coisa, o conhecimento é tão vasto. Já aqueles lá do órgão fazendário são específicos daquela matéria. Então a legislação sai um pouco mais fluida, o julgamento é muito mais técnico, digamos assim. Anselmo, você que é julgador, o que é que os conselhos... você que foi julgador. O que é que os conselhos veem que o judiciário não vê e por que é tão importante passar por essa etapa? Porque os conselhos, eles têm alguns princípios de trabalho que são menos rígidos do que o judiciário, certo? Eles têm existe um princípio do processo administrativo fiscal que é o informalismo, né? Que permite com menos burocracias ou menos ritos você consiga chegar ao resultado. Verdade material. E temos um outro princípio também que rege os processos administrativos fiscais, que é sempre a busca da verdade material. O que é a busca da verdade material? Você saber se aquele cidadão que foi autuado, aquela empresa que foi autuada, se ela deve ou não aquele valor. Então, esse é um princípio que os conselhos administrativos, eles buscam muito
para só imputar ao contribuinte aquilo que for exatamente justo, aquilo que seja exatamente o devido. Então, é mais fácil para esses conselhos de contribuintes adentrarem em méritos dessas questões, adentrarem em cálculos, coisa que o juiz, por exemplo, para ver um cálculo de um processo, ele vai ter que contratar uma perícia, não sei o que, certo? E dos conselhos administrativos, as pessoas sabem fazer esses cálculos, elas conseguem conferir esses cálculos. Né? Então, o conselho administrativo é muito mais ágil nesse sentido. Você poderia dar um exemplo assim de um tema ou de uma discussão que no âmbito de um julgamento que acabou sendo decisiva para o julgamento de um auto de infração e que em que você viu esses princípios atuando, ou seja, em que o conselho foi informal, buscou a verdade material e que num determinado auto de infração o trabalho ali, tanto de impugnação do contribuinte quanto de investigação e de pesquisa do conselho, gerou uma mudança de entendimento ou fez com que o conselho visse que havia uma interpretação errada ou constatasse que a interpretação do contribuinte não era melhor com base nessa pesquisa assim, mais minuciosa? Eu vou dar um exemplo bem genérico aqui. Os conselhos de contribuintes hoje, dos fiscos estaduais especificamente, e da Receita Federal também, né? Se eles tiverem uma dúvida a respeito de um documento fiscal, se eles tiverem uma dúvida a respeito da escrituração fiscal, eles podem entrar no sistema, baixar a escrituração fiscal do contribuinte e ali ele mesmo conferir, certo? Se ele tiver uma dúvida sobre uma nota fiscal, ele pode conferir uma nota fiscal ali mesmo no sistema deles. Enquanto que se for o judiciário vai ter que baixar isso para um perito olhar a nota fiscal, olhar a escrita para ver se tem alguma informação lá que não esteja devidamente tratada no processo. Então, essa simplificação e essa especificação mesmo direcionada que tem os conselhos de contribuintes, que eles são muito mais, eu digo assim, muito mais fáceis de você trabalhar, muito mais de fácil comunicação do que é o próprio judiciário. Tá? Agora, julgado auto, persistindo a condenação do contribuinte, o acesso ao judiciário fica prejudicado? Não? De que maneira o contribuinte... quais são os passos para o contribuinte após o julgamento do auto e a depender desse julgamento, se seja favorável ao auto ou jogando o auto improcedente? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: normalmente as normas de processo administrativo fiscal determina que uma vez recorrendo ao judiciário, termina a fase administrativa. Então, vamos imaginar que o empresário diz: olha, eu vou fazer impugnação administrativa e, ao mesmo tempo, vou ao judiciário porque vou fazer uma coisa ou outra. Essa notícia chegando à administração, ele diz: olha, então já que foi ao judiciário, não tenho mais por que julgar aqui. Vamos deixar para julgar tudo lá. Isso não é uma atitude muito inteligente. Não, mas acontece. Porque você precisa esgotar todas as etapas do administrativo, que é economicamente mais viável, né? Inclusive, para depois, se a decisão administrativa não lhe satisfizer, porque a gente tem casos que a decisão administrativa, embora lhe imponha uma penalidade ou lhe imponha pagar um valor de imposto, mas ela é satisfatória para a empresa, porque ali o processo dele foi exaustivamente discutido. Né? Então, se ele não tem mais o que discutir, ele pode acatar aquela decisão, e normalmente as decisões dos contenciosos administrativos são bastante justas. Agora, os contenciosos administrativos, os tribunais administrativos, né, eles não têm condição de julgar uma coisa que o judiciário tem, que é a ilegalidade das leis. Constitucionalidades, exatamente. Então, se a lei foi ilegal, se a lei foi inconstitucional, os conselhos administrativos não têm essa competência. Aí, algo que seja, alguma atuação que seja baseada numa lei, que se entenda que ela não é aplicável, porque ela tem alguns defeitos de legalidade, de constitucionalidade, aí só o judiciário pode responder, né, Paulo? Exatamente. Aí, digamos assim, esse é o tipo de matéria que o judiciário seria melhor
Na verdade, não é nem o melhor, seria a única forma nesse sentido de dar uma decisão contra aquela decisão administrativa. O Conselho de Contribuintes, ele não pode julgar aquilo que a lei determinou, ainda que a gente veja que essa lei foi inconstitucional. Mas aí esse é um argumento que a gente vai fazer no judiciário. E naquela pergunta, só respondendo, que você fez, uma vez terminado isso, você tem duas opções. Ou você vai pagar aquele valor que ali ficou sobrestante, ou então você parte para recorrer ao judiciário, que aí tem vários tipos de ações. Você pode esperar ser executado, o que eu não aconselho, ou você pode partir para uma anulatória, mas sempre reserve aquele valor. Sempre tenha a cautela de que você pode perder. E aí isso representa não só um acréscimo daquilo que você vai ter que pagar ali, mas você já tem que pagar honorários da outra parte, de sucumbência, que não existe no administrativo. Não existe aquela situação de você ter que pagar ao advogado da outra parte dentro da administração pública. Mas no judiciário você vai pagar as procuradorias, e aí pense 20% em cima de 10 milhões, 20 milhões, aí a gente já está falando de algo muito, muito oneroso. Então a gente tem que esgotar muito mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você querer brigar a vida inteira por uma dívida que realmente é sua. Certo? Se ela foi julgada no administrativo e se não tem razões de legalidade ou de inconstitucionalidade, recorrer ao judiciário às vezes é uma forma aumentar a dívida que o contribuinte faz apenas para dizer eu não quero pagar hoje, né? Ou eu não quero pagar nunca, porque o objetivo seria sempre eu não quero pagar nunca, né? Mas acaba no final acaba fazendo uma poupança negativa. Pois é, termina alta, fazendo uma poupança negativa. Muito mais caro do que... Vai ter o custo do processo, vai ter o custo de sucumbência, etc. Aliás, a gente sempre falou em modernidade de procedimentos, né? A gente sempre tá aí. E tem uma pergunta que me fazem muito, que era praxe antigamente e que hoje não cabe mais no mundo atual. O cidadão está lá endividado porque ele tem um bocado de imposto sem pagar, foi autuado, não sei o que lá, foi julgado e ele tem lá uma dívida constituída. Aí ele me pergunta assim, Anselmo, e se eu fechar minha empresa e abrir outro CNPJ? Rapaz, incrível, isso era um modus operandi bastante aplicável na época em que não se tinha tecnologia, que não se tinha informação. Sim. Hoje não adianta você fazer isso porque a informação vai... se você não cuida... Não tem como fugir, né? Ela vai para o seu CPF, ela vai para o seu inventário, ela vai para um bocado de lugares, certo? Então, não existe mais essa prática de você dizer, vou fechar uma empresa para abrir outra. Isso é coisa de gente da velha guarda, da velhíssima guarda, da época que você podia jogar os livros fora e ninguém sabia mais sua informação. Mas eu sempre digo isso, não subestime seu adversário. E mais ainda, não pense que quem está lá do outro lado no fisco não foram pessoas capazes, que passaram em concurso, que estudaram bastante, que não conhecem a legislação ali. Então, são pessoas que têm um preparo muito grande. Então, você tem que ter do seu lado também pessoas com o mesmo tipo de preparo. Nem que seja para dizer, você tem que pagar, porque não tem jeito. E falando em preparo, como é que a gente se prepara, como é que o empresário se prepara para não ser autuado? Fazendo tudo certo. E ainda assim, ele não pode garantir que ele não seja autuado, porque existe, de vez em quando, uma interpretação equivocada da lei, seja pelo próprio contribuinte, seja pelo fiscal. Então imagine, eu sei que estou fazendo tudo certo, mas eu estou vendendo uma mercadoria com tributação irregular. Aí um dia o fiscal chega e diz, você pagou menos imposto aqui do que deveria, porque a gente tem um exemplo típico disso, de muita gente que é autuado hoje de ICMS, que é a história do adicional do fundo de pobreza incidente sobre cosméticos, né? Então, aqueles produtos de beleza que são vendidos nos supermercados, que é esmalte de unha, creme de cabelo, condicionador, esses produtos, eles são tributados a alíquota de ICMS normal de 18%, mas eles têm um adicional de mais 2% do fundo de pobreza. E muita gente não sabe disso
E muitos supermercados cadastraram os seus produtos tributando a 18% e não a 20% esses produtos. E ficou em alcance. E ficou em alcance. Então, no momento que o fiscal chega e vai conferir as notas de saída dele, que constata que estão todas as 18%, quando deveriam estar 20%, ele vai cobrar os 2%. E mais a multa. E aí, mais os acréscimos tributários, juros, Selic, não sei o que. Você pensa num supermercado que vende isso, milhares de produtos diariamente, desse tipo, quanto isso não vai representar no final de 5 anos. Mas pensando no que eu queria deixar de mensagem final aqui para o contribuinte, então o trabalho é de prevenção, auditoria interna, revisão de procedimentos, revisão de códigos, revisão de valores, revisão de alíquotas. Ele tem que se auditar antes que o fisco audite. Pois é, fazer a pré-auditoria, né? Ele tem que ter um sistema que as grandes empresas têm, né? As grandes empresas têm auditoria interna, certo? E essa auditoria interna vai em processos, vai em financeiro, em segurança de informação, etc. A gente precisa também ter essas auditorias internas, tanto no grande como no pequeno empresário, para que ele consiga ver se ele está pagando a carga tributária que realmente lhe é imputada, porque às vezes ele pode até estar pagando a mais, né? Sim. E o fisco tem uma postura diferente, né? O fisco é assim, a menos eu cobro, a mais eu nem vejo. Não, e pensa o seguinte, Tiago, eu vejo o impacto que isso pode trazer, porque, financeiramente para uma grande empresa é bem ruim, mas às vezes o fluxo de caixa de uma pequena empresa que é autuada é tão curto que ela não pode se dar o luxo de cometer determinados erros. Então, esse trabalho, às vezes, para uma empresa média até pequena, é muito mais necessário. Com certeza. Com certeza. Que é quem tem uma maior fragilidade. O desastre é maior. Né? Num baque maior. Vamos lá. Muito bem. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Anselmo, Paulo. Saímos aqui mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Nos vemos na próxima ocasião. Um abraço a todos.